Olá pessoal, vamos aí dar início a mais uma videoaula. O tema de hoje é equação do plano, tá? Então hoje nós vamos ver alguns tipos de equação do plano, assim como a gente viu na última videoaula a respeito da reta, a gente vai fazer algo similar agora para o plano, tá? Então conforme já está aparecendo aí para vocês na tela, para a gente definir a equação geral do plano, a gente vai precisar primeiro de um ponto, no caso seja aqui um ponto A com essas características, x0, y0 e z0, um ponto aqui do nosso plano π, tá? Então aqui está o ponto A, o nosso plano π aqui, né? E a gente vai considerar n, ABC aqui, um vetor não nulo, um vetor que seja normal. No caso, pessoal, toda vez que eu falar normal, significa ortogonal, tá? Ao nosso plano π. Então, digamos, esse carinha que está aqui é o nosso vetor n, perfeito? Então, só para vocês entenderem a ideia por detrás da equação geral do plano, qualquer ponto P no plano, esse vetor AP tem que ser o quê? Tem que fazer um ângulo de 90 graus com o vetor n, perfeito? Bom, um vetor fazendo um ângulo de 90 graus com outro vetor significa que o produto escalar deles é zero, tá? Então, se o P é um XYZ qualquer aqui, então AP, no caso o vetor AP, nada mais é que as coordenadas de P menos A, que isso a gente já discutiu lá atrás. Então, fazendo esse carinha escalar o N, tá? Fazendo essas continhas, a gente vai chegar nesta equação que está aparecendo aí para vocês, tá? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, só voltar aqui um pouquinho para vocês, se vocês perceberem, é só continha, pessoal, só continha. A gente vai chegar nessa equaçãozinha que está aparecendo para vocês, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Só vamos observar uma coisa, X, Y e Z são variáveis, A, B e C são números e mais, pessoal. Esse A, B e C são justamente as coordenadas do vetor normal, tá? E esse Dzinho, pessoal, se vocês fizerem as contas, vai aparecer uma combinação dos pontos x0 aqui que está aparecendo aqui para vocês, tá? x0 e A. Então, basicamente a equação geral do plano é AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde A, B e C são números, dados ainda, porque são os coordenadas do vetor normal, e D, pessoal, é também um número, que ele vai ficar em função das coordenadas do ponto x0, y0 e z0. Tá? Eu vou ensinar vocês aqui no meio do exemplo como a gente calcula esse número D. Claro, se você abrir as continhas aqui, vocês vão ver a cara explícita do D, tá? Mas a ideia aqui eu não quero que vocês guardem, de fato, gravem aí, ou sei lá, como posso dizer, que vocês decorem a cara do D. Eu quero que vocês entendam, de fato, como você pode criar esse valor D a partir dos dados fornecidos. Então, moral da história, pessoal, para eu encontrar a equação de um plano π, os nossos ingredientes são um ponto dado A, um ponto do plano, e um vetor normal. Tá? Então, para criar a equação geral, preciso de um ingrediente principal, um ponto do plano e um vetor normal ao plano, ou seja, um vetor ortogonal ao plano. Então, a equação geral é dessa forma: x mais by mais cz mais d, onde A, B e C são as coordenadas do vetor normal, n aqui que está aparecendo para vocês, e o D é um outro número que eu já vou explicar para vocês como calcula. Tá? Então vamos lá, fazer um exemplinho aí bem facinho para vocês, pessoal. Determinar a equação do plano π, que passa pelo ponto A, aí que tá, o ponto A é 2, menos 1 e 3, sendo n 3, 2, menos 4, o vetor normal a π. Então o exemplo foi bem bondoso, ele deu todos os ingredientes que a gente precisa, né? Deu o ponto A e o vetor normal. Bom, vamos calcular aí então, vamos aí dar a cara da equação do plano que contém esse ponto A e esse vetor n como vetor normal. Bom, como a gente acabou de ver, pessoal, a equação do plano nada mais é que quem? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde A, B e C eram as coordenadas do vetor normal. Então, o plano, a equação, logo de cara, nosso vetor normal está aqui, né? 3, 2, menos 4. Então, vai ser quem? 3x mais 2y
menos 4z, porque a gente está utilizando as coordenadas do vetor normal, que é 3, 2 e menos 4, mais um d, que eu não sei ainda quem é, igual a zero. Tá? Essa, se vocês olharem a equaçãozinha aqui em cima, é justamente isso. Ó. Ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde a, b e c eram as coordenadas do vetor normal. Ah, e esse d? Como a gente calcula? Vamos mostrar isso agora. Deixa eu descer aqui para vocês um pouquinho. Então tá aí, pessoal. 3x mais 2y menos 4z igual menos 4z mais d igual a zero. Como eu encontro esse valor d? Bom, até agora, pessoal, eu só tinha utilizado as informações do n, né? Do nosso vetor ortogonal, vetor normal aqui. Bom, para eu encontrar o d, pessoal, um jeito bem facinho é utilizar as informações do a. Como assim utilizar as informações do a? Por hipótese, pessoal, o a é um ponto do plano. Se ele é um ponto do plano, na hora que eu pegar os valores da coordenada x dele, da coordenada y dele, da coordenada z dele, e substituir na fórmula, tem que satisfazer a fórmula, tem que satisfazer essa equação. Então, se eu substituir 2 no lugar do x, o menos 1 no lugar do y e o 3 no lugar do z, substituindo esse valor tem que dar igual a zero. Mas eu fazendo isso, eu vou sobrar simplesmente o valor do d, que é justamente esse cara que a gente quer calcular. Vamos fazer as continhas para vocês verem. Então, substituindo o valor de A, pessoal, o que a gente vai ter? Que 3 vezes 2, mais 2 vezes o menos 1, menos 4 vezes o Z, que é 3, mais D igual a zero. Fazendo essas continhas, pessoal, o valor de D vai ser 8, tá? Então, o D é igual a 8. Então, pessoal, qual a utilidade aqui, por exemplo? Os coordenadas do vetor normal te dão quase a equação do plano, a menos do d. Mas para eu encontrar o d, o que eu faço? Utilizo o ponto dado a, porque se ele é um ponto do plano, ele satisfaz a equação do plano. Então, na hora que eu jogar os valores do ponto a, qualquer ponto do plano, eu tenho que ter o quê? O valor que deu igual a zero. Então, vai sobrar d igual a 8. Aqui, só fazendo essa continha aqui, pessoal. Bom, se d é igual a 8, venho e substituo aqui finalmente na equação final. Então, vai dar π igual a quem? 3x mais 2y menos 4z mais d igual a zero. Então, o nosso d é 8. O que a gente vai obter? De fato, finalmente, que π, a equação final é 3x mais 2y menos 4z. Se o d é 8, então mais 8 igual a zero. Então, essa equação aqui, pessoal, é a equação do plano. Perfeito? Bem simplesinho, bem facinho de ser calculado. Simplesmente aí utilizei as coordenadas do vetor normal e depois acabei utilizando o ponto A para encontrar o valor de D. Então, essa última equação é a equação do plano π que a gente desejava. Beleza? Bem tranquilinho. Vamos continuar. Descer aqui um pouco mais para vocês. Essa, pessoal, foi a equação geral, tá? Equação geral do plano. Bom, um segundo exemplo aqui que eu quero trazer para vocês é o quê? Determinar, pessoal, deixa eu ver se está aparecendo bem na tela aí para vocês, está bacana. O que ele fala? Determinar a equação do plano que contém essas retas, tá? Então vamos lá, vamos tentar primeiro entender. Ele deu para vocês, pessoal, ó, tem um plano que contém essa reta R1 e o mesmo plano contém essa reta R2, certo? Então, o que o exemplo quer? Ó, calcula a equação desse plano. Tá? Acabei não colocando o nome aí dele, eu vou colocar aqui, ó, π. Qual que é a equação desse plano que contém essas duas retas? Lembra, pessoal, que para eu calcular a equação de um plano, eu preciso sempre aqui de ingredientes principais. Um ponto do plano e um vetor normal ao plano. Então vamos tentar extrair essas informações, esses ingredientes, a partir das equações das retas que a gente já tem. Tá? Então, vamos descer aqui um pouquinho porque eu preciso de espaço. Primeira coisa, pessoal, eu preciso de um ponto no plano. Certo? Bom, vamos olhar para a equação R1. Como que a partir daqui eu obtenho um ponto na reta, por exemplo? Só jogar valores.
Por exemplo, para facilitar, eu vou fixar o x igual a zero. Vou criar um ponto qualquer. Então, toma x igual a zero. Bom, na reta R1, se o x é igual a zero, pessoal, qual é o valor de y? Vou escrever aqui embaixo para vocês. Se o x é igual a zero, o y é igual a 1. Então, vai ficar 0, 1 e... Se o x é igual a zero, agora o z é menos 2. Então, esse ponto 0, 1, menos 2 pertence à reta R1. Tá? Vou estar chamando ele de A aqui, por exemplo, só para facilitar. Tudo bem aí? Bem. Ah, professor, você começou com x igual a zero. Se eu começasse com x igual a 1. Bom, se eu começasse com x igual a 1, se o x fosse 1, o y ia ser 3. E aqui, o que ia acontecer? O z ia ser menos 5. Então, você ia criar um outro ponto da reta. Então, só tomei x igual a zero para facilitar aqui. Então, esse ponto A é um ponto da reta R1. Então, eu vou colocar ele aqui só para a gente ilustrar. Por exemplo, ele está aqui. Por exemplo. Digamos que ele esteja aqui. Bom, vamos fazer a mesma coisa com a reta R2. Primeiro, pessoal, observe que a reta R2 ela tem uma característica especial. Bom, primeiro R1 aqui, só voltando, a R1 é uma equação reduzida da reta, né? Então fica difícil a gente enxergar quem é o vetor diretor da reta. Mas quando a gente olha para a reta R2, ela está na forma paramétrica, tá, pessoal? E se vocês voltarem lá na videoaula da equação paramétrica, todo o número que acompanha o parâmetro aqui, no caso aqui junto, o nosso parâmetro é t, né? Todo o número que acompanha o parâmetro é justamente o que? Os números que acompanham aqui o parâmetro nos dão o que? Justamente as coordenadas do vetor diretor. Perfeito? Então, logo de cara, a gente já tem o que, pessoal? Que a coordenada do vetor diretor aqui de R2 é quem? Quem acompanha o nosso parâmetro t. Seria 2... 4 e menos 6. Certinho aí? Então, essas são as coordenadas do nosso vetor diretor, que eu vou estar chamando ele aqui de V2, tá? Só para gente aqui, só para vocês gravarem. Então, esse é o nosso vetor, só para escrever e ficar bonitinho aqui, o vetor diretor. Perfeito? Então, esse vetor V2, estou chamando de V2, esse vetor que eu estou chamando de V2 é o 2, 4 e menos 6, que a gente extraiu justamente da fórmula da equação R2. Certo? Bom, eu ilustrei ele aqui, por exemplo, aqui coloquei como V2 para vocês aqui em vermelho. Vamos criar também um ponto aqui na reta R2. Vocês já vão entender por quê. Bom, para eu criar um ponto qualquer em R2, é só eu jogando valores no nosso parâmetro t. Só para facilitar, pessoal, eu vou tomar t igual a zero, tá? T igual a zero. Bom, se o t for zero, o que acontece no x? Se o t for zero, o x é igual a quem? Menos 1. Perfeito? Se o t for zero. Agora, se o t é igual a zero, o meu y é zero. E por fim, na última linha, se o t é zero, o que vai ter? O meu z é 3. Então, esse ponto, pessoal, menos 1, 0 e 3, vou estar chamando ele de B, ele é um ponto que pertence à reta R2. Digamos que ele está aqui. Vamos supor. Sei lá, o meu B está aqui. Beleza, ficou claro, pessoal. Eu tomei um parâmetro t igual a zero. Poderia ter tomado um outro valor. 1, 2, 1 milhão, não tem problema. Estou tomando o t igual a zero só para facilitar nossas contas. Então, a partir do momento que você vai tomando outros valores de t, do nosso parâmetro t, você vai criando outros pontos na reta R2. Então, temos bastantes informações que a gente conseguiu tirar das equações aqui agora. Primeiro, a gente conseguiu criar um ponto A, que está na reta R1. Conseguimos criar um ponto B, que está na reta R2. E mais ainda, a partir da cara da equação de R2, a gente conseguiu extrair a informação de quem seria o vetor diretor da reta R2. Legal. E agora? Mas você não queria a equação do plano? Queria. Então, para a gente fazer a equação geral do plano, a gente precisa do quê? De um ponto do plano e um vetor normal. Legal. Ponto a gente já tem. A gente tem, por exemplo, o A, tem o B, mas a gente não tem um vetor normal, um vetor ortogonal ao plano.
Numa das videoaulas para trás, pessoal, eu mostrei para vocês como que a gente criava um vetor normal a partir de pontos aqui. Vou dar uma dica aqui para vocês. Ó. Eu tenho um vetor que é o V2. Para eu criar um vetor normal aqui, esse plano, eu vou precisar de um outro vetor que também esteja no plano π. Eu já tenho V2, vou criar um outro vetor que também esteja em π. Quem seria? O vetor AP. Eu vou desenhar ele aqui para vocês. O vetor AB. Vou desenhar ele aqui para vocês. Esse seria o vetor AB. Legal, pessoal. Então, acabei de criar um outro vetor aqui, AB. Bom, qual é a coordenada desse vetor AB? Vamos escrever ele aqui para vocês. AB, pessoal. AB, lembra lá atrás que nada mais é que as coordenadas do B menos as coordenadas do A. O B a gente sabe que é 1, menos 1, 0 e 3. E o A é quem? O A é 0, 1 e menos 2. Então, qual é o resultado disso? Vai dar quem? Menos 1 e... acabou a tinta aqui. Menos 1 e 5. Não é isso? Menos 1 e 5. Então, esse é um novo vetor. AB é um novo vetor. Agora que a gente tem que pensar, pessoal, tem que voltar lá naquela parte, como que a gente criava um vetor normal a dois vetores dados. Nada mais era que o que, pessoal? O produto vetorial. Lembra da regrinha da mão direita? Se eu tenho um vetor e eu tenho um segundo vetor, como eu crio um vetor normal aos dois vetores dados? Nada mais é que o produto vetorial desses dois vetores. Se vocês perceberem, pessoal, eu tenho um plano, eu tenho dois vetores no plano, o V2 e o vetor AB. Então, criar um vetor normal a esses dois vetores, eu vou estar criando basicamente quem? Um vetor que é normal ao plano, que é justamente isso que a gente precisa para fazer a equação do plano. Então, tem o V2, que nada mais é que o meu vetor diretor da minha reta R2, e tem um vetor AB. Então, eu crio agora o vetorial de AB com V2 e vou criar um vetor normal ao plano π. Então, vamos fazer isso agora, pessoal. Só lembrando que as coordenadas do nosso vetor V2 está aqui, ó, 2, 4 e menos 6. Então, para eu criar um vetor que é normal a AB e a V2, eu vou tomar o vetorial desses dois vetores. E esse vetor resultante vai ser nada mais que um vetor que é normal ao plano π. Então, vamos fazer esse vetorial de AB com V2. Então, calculando aqui, pessoal, digamos aqui que no nosso caso, o nosso vetor normal ao plano π vai ser nada mais que o vetor AB vetorial o vetor V2. Como que calculava isso, pessoal? Lá na videoaula passada, a gente ia colocar o quê? Fazia uma matrizinha IJK, onde a primeira linha era as coordenadas do AB, que é quem? Menos 1 e 5, que acabamos de calcular, está aqui. E, por fim, as coordenadas do V2, que está aqui em cima, que é 2, 4 e menos 6. Está aí. 2, 4 e menos 6. Calcular esse determinante. Bom, vou deixar para vocês aí como calcular esse determinante 3 por 3. Vou colocar o resultado direto aqui. O que deu? Deu 14i, menos 14i, menos 14i, mais 4j, menos 2k. Então, basicamente, pessoal, esse é o vetor menos 14, 4 e menos 2. Então, o vetor normal, n, que a gente precisa para equacionar o plano, é essas coordenadas, menos 14, 4 e menos 2. Então, basicamente, pessoal, agora a gente já tem todos os ingredientes que a gente precisa para equacionar esse plano aqui, porque nós já temos a coordenada do vetor normal, que acabamos de calcular, que eu chamei de n, e um ponto do plano. Bom, mas qual o ponto? A gente já tem um A e tem um B, então tanto faz. Né? Então a gente vai escolher isso daqui a pouquinho.
Bom, o n, pessoal, é um vetor normal A, B e V2. Então, ele é um vetor normal ao plano π. Até pelo desenho vocês conseguem compreender isso. Eu tenho dois vetores que estão no plano e eu criei um terceiro vetor que é normal ao vetor AB e a V2 e, consequentemente, ele também é normal ao plano. Tá? Então, se eu tenho as coordenadas de n, as coordenadas do plano π, pelo que a gente acabou de fazer, pessoal, nada mais é que quem? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde A, B e C eram as coordenadas do vetor normal. Então vai ficar quem? Menos 14x mais 4y menos 2z mais d igual a zero. Da onde saiu esses números? Menos 14, 4 e menos 2? Justamente as coordenadas do vetor normal aqui, pessoal. Coordenadas do vetor normal. Bem tranquilinho. Falta encontrar o d. Como a gente faz? Exatamente como a gente fez agora há pouco. No exemplo passado, a gente vai pegar um ponto qualquer do plano e jogar. Como ele está no plano, ele tem que satisfazer essa equação que está aparecendo aí para vocês. E a gente isola o valor de d. Quem que a gente vai escolher? Por exemplo, o A. Vamos escolher o A. Qual era o valor de A que a gente tinha calculado ali em cima agora há pouco? Vamos voltar ali. O A era 0, 1 e menos 2. Se o A é 0, 1 e menos 2, e ele está no plano π, então na hora que eu jogar nessa equação de cima, tem que satisfazer. Então, vou jogar ali no lugar do x, eu vou jogar 0, no lugar do y eu vou jogar 1, no lugar do z eu vou jogar menos 2. Então vai ficar quem? Menos 14 vezes 0 dá 0, mais 4 vezes y, o y é 1, vai dar mais 4, menos 2 vezes o menos 2, então vai dar mais 4, mais d igual a zero. Então, qual é o valor de d, pessoal? O d deu menos 8. Menos 8. Opa, está faltando uma igualdade aqui. Menos 8. Então, moral da história, a equação do plano π que a gente buscava era menos 14x mais 4y menos 2z menos 2z menos 8 igual a zero. Então, essa aqui, pessoal, é a equação do plano que a gente buscava. Aí, alguém de vocês pode perguntar, professor, mas você utilizou o ponto A para calcular o D. Você poderia ter usado o ponto B. Exatamente. Mas se eu utilizar o ponto B, pode me dar um valor diferente aqui do D? Isso que eu quero deixar para vocês, pessoal. Se você jogar o valor de B na equação ali, o valor de B está aqui em cima. Deixa eu voltar e colocar para vocês. É menos 1, 0 e 3. Menos 1, 0 e 3. É um ponto de π. Qual é o valor de D, pessoal? Calcula esse valorzinho aí. O que vai acontecer? É igual? Não é? O que vai acontecer? Então, eu quero deixar isso aqui para vocês observarem. Será que a equação é a mesma? A equação é diferente? Se a equação for diferente, será que representa o mesmo plano? Então, vou deixar essa pergunta para vocês aqui no ar para vocês verificarem. Tá? Então, a ideia é bem simples, pessoal. Esse exemplo, basicamente, o que eu quis trazer para vocês? É mostrar que nem sempre também os exercícios eles não vão te dar todos os ingredientes que você precisa. Por exemplo, para a gente criar a equação do plano, a gente precisa do ponto e do vetor normal. A gente não tinha o ponto e não tinha também o vetor normal. Então, por meio das informações que o exercício passou, a gente conseguiu calcular um ponto utilizando as informações da reta e, claro, também um vetor normal ao plano, claro, baseado nas informações que a gente tinha das retas R1 e R2. Tá? Então, sempre utilizando as ferramentas que a gente já tinha lá atrás. Por exemplo, nesse caso, a gente utilizou fortemente o produto vetorial. Beleza? Vamos continuar. Então, essa é a equação geral aí do plano do exemplo que a gente estava investigando. Vamos continuar. Tem mais coisinhas para mostrar para vocês. Assim como lá na reta, pessoal, a gente tem também a definição de equação vetorial. Tá? Equação vetorial. Então, para a gente definir, falar de equação vetorial do plano, então um plano π aqui que passa por um ponto A
e é paralelo a vetores u e v, pessoal, não colineares, tá? A gente não falou de vetores L e I ainda, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, para a gente criar uma equação vetorial de um plano, a gente vai precisar de um ponto do plano, e dois vetores que são paralelos ao plano, a gente chamou de u e v, que são não colineares. Tá? Então é isso que a gente precisa, esses são os ingredientes. Com essas informações, qualquer ponto x do plano vai satisfazer essa equação aqui, ou seja, vai ser o ponto A mais um número vezes o vetor u mais um outro número vezes o vetor v. Tá? Onde esses números lambda e mi aqui são números reais. Essa equaçãozinha é chamada equação vetorial do plano π. E aqui também os vetores u e v são chamados de vetores diretores do plano. Tá? Então, de novo, para encontrar a equação vetorial, os ingredientes são um ponto e dois vetores que são paralelos ao plano, mas que são não colineares. Tá? Uma vez tendo a equação vetorial do plano, a gente define, a gente consegue aqui obter quem? As equações paramétricas do plano. Pessoal, está aparecendo na tela aí para vocês. Então, basicamente, o que a gente faz? A partir da equação vetorial, a gente simplesmente substitui os pontos, ali o ponto A, o ponto X, os pontos de U e os pontos de V, pelas suas coordenadas. Então, substituindo, a gente vai ter essa equação que está aparecendo aqui para vocês. Vou grifar aqui. Então, a gente jogou o valor do ponto x, o ponto de A, que é x0, y0, z0, lambda vezes as coordenadas do vetor u e as coordenadas do vetor v. Uma vez feito isso, então é só somar tudo do lado direito e colocar x igual à primeira coordenada que está aqui, x0 mais lambda a1 mais mi a2, y igual a y0 mais lambda b1 mais mi b2, e z é igual a z0 mais lambda c1 mais mi c2. Tá, pessoal? Aqui não tem nada de t na brincadeira, é sempre lambda e mi números reais. Perfeito? Um errinho de digitação aí na apostila. Então, por meio das equações vetoriais do plano, a gente define a equação paramétrica do plano. Vamos fazer um exemplo, tá? Exemplo para ficar bem facinho para vocês. Vamos lá. Esse exemplo é bastante interessante, pessoal, porque olha o que ele pede. Determinar a equação vetorial, paramétrica e geral do plano π, dado por esse ponto A que está aparecendo para vocês, 2, 2 menos 1. E, claro, tá, onde o ponto A é um ponto que está no plano, e você tem esses vetores u e v que são paralelos ao plano. Então, basicamente, pessoal, para a gente encontrar a equação vetorial e a paramétrica, a gente tem todos os ingredientes, que é o ponto e os dois vetores que são paralelos ao plano. Legal? Então, vamos brincar, vamos primeiro calcular a equação vetorial e depois a paramétrica. A geral, daqui a pouquinho, nós vamos discutir ela um pouco melhor. Então, vamos lá. Primeiro, a equação geral. Bom, a equação geral aqui está bem molezinha, pessoal. A equação geral. Desculpa, geral não. A equação vetorial. A geral que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Bom, para a equação vetorial, a gente simplesmente precisa do ponto e dos dois vetores. Então, o que ele fala? Que um ponto x, y, z qualquer, nada mais é que quem? O ponto A dado, isso que a gente acabou de mostrar lá em cima. Ponto A dado, mais um número vezes o primeiro vetor, que é o vetor u, 2 menos 3 e 1, mais um outro número, estou chamando de mi, vezes o segundo vetor, que é o vetor v, menos 1, 5 e 3. Então tá aí, pessoal. Essa é a equação vetorial. Opa, tá faltando um menos aqui no último cara. É menos 3, tá? É menos 1, 5 e menos 3 o nosso vetorzinho v. Certo? Então essa é a cara da equação vetorial. Bom, e a paramétrica? A paramétrica a gente só vai colocar x igual a alguém, y igual a alguém e z igual a alguém, utilizando, é claro, a soma da direita. Então a equação paramétrica
paramétrica. Nada mais é que quem? X igual a quem? Soma da primeira coordenada, que a primeira coordenada vai dar quem? 2 mais 2 lambda menos mi, que é menos 1 vezes mi. Esse mi meu ficou horrível, né? Então, fica ali mais bonitinho. Ficou horrível de novo, a última tentativa. Mais ou menos. Então, mas dá para entender que é um mi. Agora, y. Soma da segunda coordenada. Vai ficar 2, que 2 mais menos 3 vezes lambda mais 5 vezes mi. Então vai ficar aqui 2, menos 3 vezes lambda, certo? Mais 5 vezes mi. E por fim, o z, pessoal. O z está aí. Última coordenada é 1, mais 1 vezes lambda, que é lambda, e o último cara, menos 3 vezes mi. Tá? Então, aqui, essa é a nossa equação paramétrica. Então, a partir da equação vetorial, a gente constrói a equação paramétrica. Bem facinho. Bom, mas o exercício pedia mais. Ele pedia a vetorial, fizemos a paramétrica, fizemos a geral. Pessoal, geral é essa que nós estamos discutindo desde o início da aula. Lembra que para a gente ter uma equação geral, a gente precisa, qual é o ingrediente que a gente precisa? É sempre um ponto e um vetor normal ao plano. Mas isso o exercício não deu o vetor normal. O ponto ele deu, por exemplo, ponto A. Mas o vetor normal ele não deu. Mas ele deu dois vetores U e V que são vetores paralelos ao plano. E também, se vocês fizerem as contas aqui, vocês vão ver que eles são não colineares, tá? Utilizando as propriedades lá atrás que a gente já viu. Então, eu vou descer aqui que eu tenho um desenho pronto aqui para vocês para ficar mais fácil para ver. Então, basicamente, a gente tem um plano, tá? E o vetorzinho U e o vetorzinho V nosso que foi dado no exercício. Certo? A gente tem um ponto A qualquer que também foi dado no exercício. Vou colocar ele aqui só para ilustrar para vocês. Tá? Para eu equacionar esse plano, eu preciso de quem? Do ponto, que já tem um ponto dado, que é o ponto A, e um vetor normal. Esse carinha aqui eu não sei ainda ele. Mas eu tenho o vetor U e o vetor V dados, que são vetores que são paralelos ao plano e não colineares. Então, você pode fazer essa representação deles. Como eu calculo esse cara em verde aqui, dado esses vetores U e V? Simplesmente, para eu calcular esse vetorzinho, que é um vetor normal, a U e V, consequentemente, vai ser normal também a um plano π, a gente faz o quê? O produto vetorial de U com V. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer, calcular o produto vetorial de U com V e obter o vetor normal ali que a gente está buscando. Então, o vetorial de U com V, vou deixar também de exercício aqui para vocês. A gente acabou de fazer um muito igual, pessoal, que é I, J e K. Ficou horrível aqui meu K, mas vamos acertar. Primeira coordenada, as coordenadas do vetor U, que é quem? 2, menos 3 e 1. E na segunda linha, as coordenadas do vetor V, que é menos 1, 5 e menos 3. Vocês calculem esse determinante aí no aconchego do lar. Isso vai dar quem? Vou escrever aqui para vocês. O valor resultante deu o vetor... Nossa, risquei tudo aqui. Deu 4i mais 5j mais 7k. Então, basicamente, pessoal, o vetor obtido foi o vetor 4, 5 e 7. Então, esse aqui, pessoal, é quem? Nada mais e nada menos que o nosso vetor normal. Vetor normal. Vetor normal. Então, tá aí. As coordenadas do vetor normal. Bom, uma vez tendo as coordenadas do vetor normal, a gente já sabe, basicamente, quase a cara da equação geral do plano, não é? A equação geral do plano é sempre A vezes esse número, mas é ax mais
BY mais CZ mais D igual a zero, onde o A, B e C são as coordenadas do vetor normal. Então, só por fim aqui, pessoal, a equação geral do plano seria quem? 4x mais 5y mais 7z mais um d, que é um número que a gente vai encontrar, igual a zero. Porque o 4, 5 e 7 são as coordenadas do vetor normal. Para encontrar o valor de d, o que a gente faz? Substitui um ponto do plano, mas o exercício deu para vocês o ponto A. Lembra que o ponto A era quem? Vou escrever aqui para vocês. O ponto A que foi dado lá em cima, para não precisar voltar toda a história aqui, vamos voltar aqui para vocês verem. O ponto A que está lá em cima é um ponto 2, 2 e menos 1. É um ponto do plano. Vou escrever aqui embaixo para vocês. 2, 2 e menos 1. É um cara que está no plano. Se ele está no plano, ele tem que satisfazer essa equação π. Então, jogando o A aqui, pessoal, o que eu vou obter? Que 4 vezes 2 mais 5 vezes 2 mais 7 vezes o menos 1 mais D tem que ser igual a zero. Calculem o D aí, pessoal, depois no conchego do lar. D deu menos 11. Menos 11. Bom, se o valor de D é menos 11, finalizamos com a equação geral, que é quem? 4x mais 5y mais 7z mais d igual a zero. Então, esse cara aqui finalmente é quem? A equação geral do plano. Certo? Então, bastante cuidado aí, pessoal. De novo, esse é um outro exemplo de quem? De um caso onde todas as informações não foram passadas, né, os ingredientes, mas a partir dessas informações dadas, por exemplo, de dois vetores que são paralelos ao plano, a gente conseguiu criar um vetor normal, e com o vetor normal a gente consegue, daí, no caso, equacionar o nosso plano π. Beleza? Então, continuemos, pessoal. Tem mais um pouquinho de informação ainda sobre a aula de hoje. Mais umas coisinhas. Algumas observações, pessoal. Aqui é muito parecido com a parte lá que a gente viu lá em retas. Que é o quê? A gente vai falar um pouquinho sobre ângulos entre planos, quando planos são paralelos, quando planos são normais. Então, assim como a gente fez lá em reta, a gente vai sempre trazer essa noção sempre para olhar os seus respectivos vetores normais. Então aqui, pessoal, digamos se π1 e π2 são dois planos, onde n1 e n2 são seus respectivos vetores normais, o ângulo entre dois planos nada mais é que o menor ângulo, por definição, tá, pessoal? É o menor ângulo entre o vetor n1 e o vetor n2, tá? Ah, como que eu calculo o ângulo entre vetores? A gente viu lá atrás, pessoal, lá na aula de produto escalar, essa formulazinha aqui. Então, por definição, ângulo entre planos nada mais é que o menor ângulo entre seus vetores normais. Isso foi o item 1. Item 2 aí, ele fala o seguinte. Dois planos são paralelos, por definição, tá, pessoal? Essa notação aqui é de ser paralelo. Dois planos vão ser paralelos para nós, por definição, se e somente se os seus vetores normais são paralelos. Ah, mas como que eu verifico que dois vetores são paralelos? Ou você vê que um é múltiplo do outro, onde lambda aqui é um número, tá? Um número real, ou que o produto vetorial dos dois é zero. Esse é um critério que eu passei para vocês lá atrás, para verificar quando que dois vetores são paralelos. Então, se vocês observarem o desenho, para facilitar, esses dois planos são paralelos. Consequentemente, por que eles são paralelos? Porque o vetor n1 e o vetor n2 são paralelos. Então, por definição, planos paralelos para nós significa que seus vetores normais são paralelos. Perfeito? Continuemos aí. Por fim, utilizando a mesma ideia, aí, o desenho bastante intuitivo. Dois planos vão ser ortogonais, tá? Essa anotação aqui, pessoal, para ser ortogonal. Se e somente se, ou seja,
para dois planos serem ortogonais, é necessário o suficiente que os seus vetores normais sejam normais também. Então parece que ficou um pouco repetitivo, mas olha o desenho. Imagina que você tem esse plano π1 e esse plano π2. Imagina que se eles fizerem 90 graus entre eles aqui, necessariamente o ângulo formado entre N1 e N2 também vai ser 90 graus. Tá? Então, para dizer que dois planos são normais, ortogonais, né, basta você verificar se os seus vetores aqui N1 e N2 são ortogonais. Como eu faço isso? Calculo o produto escalar deles e verifica se é zero ou não. Isso também foi um tema lá da aula de produto escalar. Então, basicamente, a gente define propriedades em cima do plano em função, em termos dos seus vetores normais. Muito similar que a gente fez lá na reta, só que lá na reta a gente utilizou os vetores diretores. Muito, muito similar. Beleza? Vamos à parte final aí. Mais um exemplo para vocês entenderem bem aí essa parte aí, todas as artimanhas, as coisas que a gente pode fazer utilizando essas definições. Bom, antes de eu colocar esse exemplo, pessoal, eu tenho que voltar nesse desenho que está aqui em cima. Pensa uma coisa, ó, fixa aí esse desenho. Esquece a definição, mas olha para o desenho. O que está acontecendo aí? Imagine que você tem dois planos que não são paralelos, que é o caso desse desenho que está aparecendo para vocês. Se eu interceptar esses planos, a interseção aí, pessoal, se vocês verem bem, vai me dar uma reta. Tá vendo? Eu estou passando aqui o mouse aqui em cima, ela continua, é claro, né? Mas a interseção de dois planos não paralelos, isso te dá uma reta. Tá? Então a pergunta é, se eu der as equações do plano para vocês, π1 e π2, como que eu encontro a equação da reta que é a interseção desses dois planos? Certo? É isso que nós vamos fazer nesse exemplo aqui embaixo. Que é justamente o enunciado é esse. Qual a reta R, que é a interseção dos planos π1 e π2. Então, vamos fazer continha. Se vocês perceberem, pessoal, como a reta R é a interseção do plano π1 e plano π2, ou seja, basicamente a reta R é o quê? Uma equação que satisfaz tanto π1 e π2 ao mesmo tempo. Né? Então, moral da história, a gente tem que resolver um sisteminha, um sistema linear. Bom, então vamos resolver esse exemplo. Então já temos a equação do plano π1, a equação do plano π2, então encontrar aí a reta R, que é a interseção desses dois planos, nada mais é que encontrar uma equação que satisfaça tanto π1 quanto π2. Vamos primeiro só reescrever as equações de π1 e π2 no formato de sistema linear para facilitar a nossa visualização. Então a π1 é 5x menos 2y mais z mais 7 igual a 0. Da π2 a gente tem o quê? 3x menos 3y mais z mais 4 igual a 0. Então, a gente tem aqui um pequeno sisteminha com duas equações e três incógnitas. Tá? Vamos olhar a primeira equação primeiro. Isola o z na primeira equação. O que a gente tem? O z é quem? O z é menos 5x menos 2, mais 2y menos 7. Esse é o valor de z na primeira equação. Agora, na segunda, pessoal, se a gente isolar o z, o que a gente vai obter? Z é igual a menos 3x mais 3y menos 4. Esse é o valor de z. Bom, mas se a gente quer uma equação que é comum a tanto a equação de π1 quanto a de π2, o valor de z tem que ser o mesmo. Né? Então, eu vou igualar esses dois termos aqui. Então, o que vai acontecer? Esse z é esse valor, esse z é esse valor aqui, então os dois têm que ser iguais. Então, vai dar quem? Menos 5x mais 2y menos 7. Isso tem que ser igual a menos 3x mais 3y menos 4. Certo? Fazendo isso, o que a gente vai obter? Vou descer aqui um pouquinho só para ampliar o nosso espaço.
Fazendo a continha, pessoal, jogando o x por outro lado da igualdade aqui e o y para o outro lado. Vamos lá, vamos fazer as continhas. Vai dar quem? Sem preguiça. Menos 5x mais 3x mais 2y menos 3y menos 7 mais 4 igual a 0. Então aqui deu o quê? Menos 5x mais 3x vai dar 2x. 2y menos 3y vai dar quem? Menos y. Menos 7 mais 4 vai dar quem? Menos 3 igual a 0. Isolando o y aqui, pessoal, o que a gente vai obter? Y é igual a quem? 2x menos 3. Então, essa é a primeira equaçãozinha que a gente obtém. Y é igual a 2x menos 3. Certo? Bom, se o y é igual a 2x menos 3, a gente vai pegar uma dessas equações e jogar o valor de y. Vamos jogar nessa segunda aqui, tá, pessoal? Vamos jogar nessa segunda aqui para ver o que acontece. Bom, a gente sabia lá que z era menos 3x, nessa segunda equação, mais 3y menos 4. Então eu vou jogar aquele valor de y que a gente acabou de encontrar aqui. Só um detalhe aqui, pessoal. Aqui vai ficar menos 2x, né? Porque é menos 5x mais 3x menos 2x menos y mais 3. Então aqui vai ficar menos 2x mais 3. Só esse detalhezinho aí. Agora voltamos. Então, o z é esse valor lá da segunda equação. Vamos jogar o valor de y que a gente encontrou nessa equação aí. Então vai ficar aqui. Z é igual a menos 3x mais 3 vezes o y que a gente encontrou ali, que é menos 2x, menos 3 e temos o menos 4 também. Vamos fazer essa conta aí. Vamos descer um pouquinho mais. Z é igual a quem? Menos 3x, menos 6x, menos 3 vezes menos 3 dá menos 9, menos 4. Então, finalmente, o z é quem? Menos 9x e menos 9 menos 4 é o famoso menos 13. Então, pessoal, essa segunda equação que a gente obteve, z menos 9x menos 13 e y menos 2x menos 3. Então, o que é isso, pessoal? Basicamente, a gente acabou de encontrar o quê? As equações reduzidas da reta que a gente estava procurando. Tá? Essa é a equação reduzida da reta R procurada. Certo? Então, fazendo essa brincadeirinha aqui, a gente obteve aqui duas equações, uma y e outra z, que ambas dependem de x. Então, esse cara aqui nada mais é que a equação reduzida da reta procurada. Perfeito, pessoal? Bem simplesinho a ideia, ou seja, basicamente é o quê? É utilizar as informações do plano e obter duas equações, dependendo apenas de uma variável. Nesse caso, a gente isolou em função de x. Então, essa equação aqui, y e a equação z, compõem o quê? A equação reduzida da reta R. Perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tá? Eu sei que é bastante informação a respeito do plano, mas tentem sempre gravar a ideia principal por detrás da equação do plano, que é o ingrediente principal para que você equacione, que você faça a equação geral do plano, é basicamente você ter um ponto do plano e um vetor normal ao plano. Perfeito? Pessoal, comecem a fazer os exercícios, já façam os exercícios sobre retas, sobre planos, e se tiverem qualquer dúvida é só me escrever. Um abraço a todos.